creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, puras milagres de Deus, sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Boa noite, queridos irmãos, amigos. Nós estamos nos preparando para darmos continuidade à nossa série de estudos no livro de Atos dos Apóstolos. E antes eu quero agradecer o privilégio, a alegria, a confiança de vocês em estarmos juntos nessa série de estudos. E me esforçarei nas pesquisas, na preparação, para levar para você o melhor, para que esse tempo que nós vamos passar juntos seja um tempo gratificante, seja um tempo que vai acrescentar conhecimento, vai acrescentar para você algo mais em relação à sua vida cristã. O nosso propósito com o estudo do livro de Atos vai ser exatamente esse. Nesses primeiros 2 estudos de abertura, de apresentação do livro, nós já estávamos vindo com uma série de estudos no Antigo Testamento com livros menores, livros pequenos. Agora nós estamos aí com um livro razoavelmente grande e que abrange muita coisa. E como nós nos propomos a fazer o estudo do livro de Atos, não é justo que venhamos atropelar partes desta apresentação do livro que é importante, é significativo para a compreensão da proposta, daquilo que há de ser apresentado e o objetivo onde nós queremos chegar. Como nós estamos numa série, não precisamos fazer nada com correria. Temos um pouco de paciência antes de iniciarmos a questão exegética do livro
Primeiro, nós estaremos trabalhando essa questão histórica, esta situação em que o autor se encontrou ao iniciar toda a sua narrativa, todo o seu escrito, toda a sua mensagem. Existem algumas questões históricas e geográficas que elas são fundamentais para a compreensão, para o entendimento do estudo do livro. Então, é importante aqui nós gastarmos algum tempo, principalmente nesses 2 primeiros estudos, para essa questão de apresentação. Eu entendo que isto vai acrescentar bastante na compreensão e no entendimento deste estudo do livro de Atos. Nós iniciamos falando aí sobre esta centelha que se espalha como um propósito inicial, como uma explicação inicial do objetivo dos escritos de Atos. E diante desta centelha que se espalha, como vimos no estudo passado, hoje nós estaremos conceituando a questão do tempo em que isto aconteceu. Foram 3 dezenas de anos que entendemos que modificou, transformou o mundo conhecido de então. 30 anos que muda completamente a história da humanidade. Nós continuaremos ainda nesta apresentação, olhando para esse texto áureo do livro de Atos dos Apóstolos, Atos 1:8, porque entendo que ainda ficou algumas riquezas, algumas preciosidades que nós precisamos ainda comentar nesse texto áureo de Atos 1 e versículo de número 8, nesta apresentação no cenário dos acontecimentos históricos do livro de Atos dos Apóstolos. Mais uma vez, nós estaremos olhando aqui esse texto áureo quando diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Com o espalhar desta centelha, como vimos no estudo passado, começa uma expansão da fé cristã. É importante observarmos logo nesse primeiro momento essa questão. Começa a expandir, até mesmo diante do texto que nós temos diante de nós, nesta parte de apresentação e introdução do livro de Atos. Queremos já iniciar, depois de termos já ouvido um pouco através do vídeo, né, sobre todo o contexto de divisão do livro, de apresentação do livro em relação a personagens, o envolvimento de pessoas que serão fundamentais na compreensão e entendimento de toda esta história que está sendo apresentada. Depois dessa questão do vídeo que nós vimos,
E agora, falando sobre a expansão da fé cristã, é importante entendermos que Atos é um livro fascinante. E é por isso que eu proponho a apresentar para vocês uma série de estudos. Quando existe algumas dificuldades de compreensão para as pessoas em relação a um determinado livro, nós trazemos um sermão, nós pregamos sobre aquele livro, mas quando nós entendemos que a mensagem ela é tão grande, ela é tão fascinante, é tão significativa para a vida de uma pessoa, da humanidade, de todas as pessoas, que nós precisamos gastar, sim, um tempo maior. Portanto, lendo aqui a sua história, nós encontramos uma dezena ou mais de temas que entendemos ser cruciais e cativantes durante esta caminhada. Observe, por exemplo, quando você viu a abertura com o filme, com o vídeo introdutório, dando toda uma base para a necessidade de uma série de estudos, vocês perceberam que nós estaremos tocando em questões fundamentais da fé cristã. Olha só o livro de Atos. Aqui no livro de Atos nós vamos ver a questão, ela trata da questão cristianismo, trata sobre a igreja, ministério, pregação, conversão, salvação, Espírito Santo, missões, evangelização, discipulado, plantação de igreja, formação de líderes, estilo de vida cristã, perseguição e martírio, oração, compaixão e graça, entre outros assuntos maravilhosos que são tratados nesse livro. Vocês perceberam a quantidade de questões que precisamos estudar e compreender aqui no livro de Atos? Lógico, eu sei que você compreendeu, você está entendendo, então você terá um pouco de paciência nesta introdução do estudo para que ele se torne mais interessante, ele se torne ainda mais trazendo para você muito mais ânimo e interesse no estudo desta série. Então, o livro de Atos, ele apresenta uma expansão do cristianismo. Isso é fato. E é importante observarmos isso. Nós observamos que é uma questão que inicia em Jerusalém, como nós vimos no vídeo, estende-se até Roma. Olha só como a coisa vai acontecendo. De Jerusalém, como diz o texto aqui, o texto que nós lemos, passa pela Judéia, Samaria e vai até os confins da terra. E tudo isto acontece dentro de um período histórico muito pequeno, que nós consideramos pequenos. Em apenas 30 anos, tudo isso acontece neste início, neste começo da vida cristã, do cristianismo sendo espalhado pela a face da terra, diante de um mundo com uma história muito antiga, vem este novo transformador, fazendo uma diferença incrível na vida do mundo de então.
Muito bem, depois desta expansão da fé cristã, nós enxergamos também aqui, nesta introdução, o impacto causado por esta mensagem do cristianismo. O cristianismo causa um impacto na vida das pessoas. Portanto, esta história aqui, narrada pelo médico Lucas, aconteceu aproximadamente, como nós já vimos, neste período do ano 33 até o ano 64 depois de Cristo, mais ou menos, né? Acontece exatamente todas essas coisas. Atualmente, com imagina só, mais de 2 bilhões de adeptos, o cristianismo representa um pouco mais de 1/3 de toda a população mundial. É indiscutível o impacto por ele causado na civilização. O impacto do cristianismo na civilização, independente das pessoas gostarem, aprovarem ou não, o impacto é real. Não tem como não entendermos que esses 2 bilhões de pessoas que têm caminhado, têm defendido uma fé como a fé do cristianismo, não venha impactar o mundo em relação à cultura, em relação à família, em relação à educação, em relação à medicina, na liberdade, principalmente nos direitos sociais. E, lógico, outros pontos fundamentais da vida da humanidade, ela é impactada pelo cristianismo, pela influência do cristianismo. Então, nós temos aqui expansão, nós temos aqui impacto. E outra situação clara que podemos observar aqui é a necessidade que nós temos do estudo desse livro para um fortalecimento das nossas convicções de fé cristã. Para isto, nós precisamos abraçar, tanto individualmente como coletivamente, o padrão como Deus age através para fazer o seu reino avançar. Ele faz isto. Ele trabalha exatamente essa questão de uma forma maravilhosa. Para continuar escrevendo a história da igreja com a mesma paixão e a mesma dedicação encontradas nos primeiros crentes em Jesus Cristo, nós precisamos, com muita humildade, olharmos para o livro de Atos dos Apóstolos, vendo-o como uma preciosidade para a nossa vida, para o nosso crescimento cristão. Eram substanciais esta força que emana sobre nós através da leitura do primeiro texto que nós lemos, este poder, esta graça, este presente maravilhoso. Vamos aqui destacar algumas questões fundamentais para a compreensão do estudo. Nós temos aqui pelo menos 3 vantagens para aqueles primeiros desbravadores, primitivos crentes da sua época e do seu tempo.
A primeira vantagem para esses crentes que estavam vivendo nesse tempo, transmitindo esta mensagem magnífica e fabulosa, era o tempo de paz que reinava sobre a cultura romana. Roma, neste período, era um período de paz para Roma. Durante pelo menos 100 anos, ou quase 100 anos, o Império Romano ele foi rasgado por sucessivas guerras civis e até que tivemos a ascensão de Augusto César no ano 31 antes de Cristo. Vocês percebem que o período que nós estaremos falando é de 33 a 64. No ano 31, nós vemos aqui Augusto César assumindo o poder em Roma. E desde que Augusto César assumiu o poder em Roma, a direção, a liderança em Roma, a paz reinou neste império. Ele trouxe exatamente uma paz muito grande para os romanos. Para isto acontecer, ele implantou a estabilidade, ele implantou uma boa comunicação, ele cria formas das pessoas e comerciantes ir e vir através de boas estradas, abriu boas estradas para que os romanos pudessem ter esta facilidade, e tudo começou a ficar rápido e seguro, trazendo uma segurança para os romanos. E falando aqui das estradas que levavam até Roma com facilidade, acredito que você começa a lembrar de um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Roma. Por isso, esse ditado, diante desse trabalho fabuloso que Augusto César, no seu período, ele realiza juntamente com os judeus e todos afins que dependiam ali de Roma. Uma outra coisa interessante que facilitou em muito o trabalho dos primeiros crentes, no sentido de espalhar a verdade, a palavra, o cristianismo, foi a cultura grega. Esta foi uma outra facilidade, um outro fator que certamente ajudou, né, a Igreja de Cristo, foi a cultura grega. A língua grega, embora nesta época ainda o latim fosse a língua oficial, mas a maioria das pessoas falavam o grego. É importante notar que Paulo discursou aos oficiais romanos em grego. É importante isto. Esse foi o motivo pelo qual o Novo Testamento foi escrito em grego, por causa exatamente da facilidade da compreensão desta mensagem para todas as pessoas. E neste mundo, né, o mundo de Atos dos Apóstolos estava inundado. Esta é uma outra questão por religiões, outras religiões, como os esotéricos, ocultistas, os mistérios. Havia os cultos a Cibele na Ásia Menor, a Dionísio na Grécia, Ísis ou Osísis
Osíris no Egito, Mitras na Pérsia, todos prometiam perdão, pureza, prosperidade, segurança e imortalidade. Todos tinham seus rituais e os seus sacrifícios. Esse era o cenário religioso. Observa aí essa questão. Mas, mesmo diante de tudo isto, havia a paz romana e a cultura grega que iria facilitar em muito com essas estradas, com esta sensação de segurança entre os romanos, a língua, pensamentos, as expressões sendo transmitido através da fé aos gregos na sua língua. O cristianismo estava, portanto, irmãos e amigos, servindo de uma ponte para continuar avançando com esta chama, com esta centelha do Evangelho espalhando, indo na direção das pessoas. Mas não era só de coisas fáceis e boas que acontecia durante esse tempo e essa época. Algumas aplicações faz-se necessário nesse momento de introdução do estudo. A plenitude do tempo, que foi o período de Cristo e de Atos dos Apóstolos, revela que Deus mesmo é quem constrói estas pontes. Foi Deus que construiu estas pontes para que o cristianismo pudesse avançar. Em segundo lugar, algumas barreiras, e nós queremos destacar aqui pelo menos duas barreiras que os primeiros crentes encontraram para transmitir, para ir em frente. Além destas vantagens, os primeiros crentes encontraram grandes barreiras no caminho para a evangelização, para o discipulado e para a plantação de novas igrejas. Era uma tarefa árdua e que tinha os primeiros cristãos. E por que isso acontecia? Observa aqui algumas questões que os crentes enfrentavam na sua época, quando fazia a evangelização, quando fazia missões, quando levava esta palavra para esta sociedade. Para os gregos, por exemplo, a mensagem do evangelho era loucura. Olha só como eles viam a mensagem do evangelho. Para os romanos, a mensagem do evangelho era uma mensagem fraca, pois, ao ser confrontado, dava a outra face. Essa é a mensagem empregada. Jesus Cristo falou, se alguém bater nenhuma, ofereça a outra. Então, para Roma, acostumado tanto com as grandes batalhas, as grandes guerras, não é esse o comportamento dos fortes. Então, para eles era uma situação fraca. E para os judeus era uma mensagem escandalosa. Os judeus viam o cristianismo como escândalo. Era. Crentes em toda parte enfrentaram oposição. A oposição era muito grande. Eles foram criticados, perseguidos como antissociais, ateístas, promíscuos, desordeiros
e até mesmo esquisitos. Era a forma como era vista este grupo de pessoas. Portanto, o evangelho era escandaloso para os judeus. Não era fácil. E não é, até hoje, para um judeu seguir a Cristo. Porque eles entendiam que a mensagem do cristianismo soava como uma afronta ao judaísmo. A proclamação do nome de Jesus como o Messias, o mesmo carpinteiro de Nazaré, que tinha nascido de uma mulher com um relacionamento fora do casamento, é o que eles pensavam, é o que eles viam. Era algo incompreensível, era algo escandaloso para os judeus. E ainda a coisa ficava muito mais difícil quando eles comparavam a mensagem do cristianismo com a lei. Quando eles liam, por exemplo, Deuteronômio capítulo 21, o versículo 22 e 23, eles não conseguiam entender, aí que eles não entendiam mesmo o cristianismo. Quando o texto sagrado dizia: o que for pendurado no madeiro é um maldito de Deus. E Jesus foi pendurado no madeiro, Jesus foi crucificado. Para a mente do judeu, isso aqui era muito complicado. Então, para um judeu, Jesus, pela sua morte na cruz, ele falhou e ainda foi maldito. Como aceitar algo desta natureza? Era ridículo para eles, era ofensivo sugerir que tal indivíduo era o seu Messias prometido. O evangelho era loucura para os gentios, como nós falamos. Os gentios, que são pessoas não judias, quando deparava o cristianismo, achava loucura a fé cristã. Primeiro, por causa da proposição religiosa que enfrentavam, de oposição em relação à perseguição. Olha só, um gentio olhava para a sua situação de conforto dos relacionamentos. Ele tinha conforto nos relacionamentos e se tornasse um cristão, ele seria perseguido e poderia até colocava em risco a família, poderia ser morto. Então, por que abraçar uma fé em um Deus que iria proporcionar uma verdadeira revolução na vida deles, na vida que eles achavam que estavam tão tranquilos? Em cada área da vida, o crente daquele tempo enfrentava os maiores obstáculos que nós podemos imaginar, que você possa imaginar. As similaridades entre o mundo de Atos e o nosso. É fácil pensar que os primeiros crentes eram totalmente diferentes de nós. Mas além do que vimos até aqui, nós também observamos semelhanças notáveis que devem nos encorajar. Semelhanças entre a igreja primitiva e esta igreja da qual nós pertencemos. Primeiro, seu contexto era de centros urbanos. As grandes cidades estavam sendo atingidas, trabalhadas pelo cristianismo. O que nós também temos feito na nossa época, no nosso tempo. Vocês percebem que o desenvolvimento do cristianismo no texto que nós lemos inicial, percebe que atinge Jerusalém,
Aí vai para Antioquia, vai para Alexandria, Filipos, chega a Roma, depois vai para Corintos, e todas essas cidades eram grandes centros urbanos, sendo verdadeiras chaves comerciais de desenvolvimento e crescimento da sociedade de então. A mesma coisa que nós temos feito também no nosso tempo. Semelhança. Outra semelhança que nós observamos é seu contexto era de rejeição. No primeiro momento, o cristianismo ele era rejeitado. Mas o poder do Espírito de Deus, aquele poder que nós recebemos, que nós vimos no texto inicial, era ele que levava as pessoas a refletirem e a uma mudança real. Não eram os discípulos. E no nosso tempo não somos nós. É o Espírito de Deus que faz isto com graça, bondade e misericórdia. A mensagem da cruz continua sendo o propósito maior para que as pessoas sejam salvas, sejam livres de uma vez por todas dessa doença terrível que conduz à morte, que é o pecado. É o Espírito Santo que leva as pessoas a reconhecerem a Jesus Cristo e adorar a Deus como seu Senhor, como seu Criador, como seu sustentador. Esta mensagem o Espírito de Deus fazia na época da igreja primitiva e, graças a Deus, continua fazendo no nosso tempo, continua fazendo na nossa época. Portanto, mudaram o mundo em 30 anos por causa do método que eles usavam. E qual era o método usado pelos crentes primitivos? Olha só como o texto áureo que colocamos de Atos 1 e 8 mostra para nós qual seria a metodologia. Logo no começo já apresenta isto. Vocês serão as minhas testemunhas. Esse é o método. Testemunhar, falar a tempo e fora de tempo deste evangelho. Queridos irmãos, eles testemunhavam tanto de forma pública como particular, tanto nas praças como nas casas, caminhando, andando pelo caminho, durante o trabalho. Eles faziam isto de forma magnífica. Hoje, quando nós olhamos para as nossas juntas de missões estaduais, nacionais, mundiais, o nosso coração se alegra nesta semelhança da igreja primitiva. Mudaram o mundo em 30 anos por causa da mentalidade. Por causa da mentalidade. O texto diz que primeiro serão minhas testemunhas, olha só, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa era a mentalidade. Não era egoísta. Não era alguma coisa que eu tinha a posse, isso aqui é meu. Eu vou defender, passar a vida toda defendendo isso aqui. Não. Essa defesa do Evangelho era apresentada para todas as pessoas, independente de raça, independente de credo, independente se rico ou pobre, independente da cor. Maravilhoso observarmos isto e a comparação com o nosso tempo. Depois da mentalidade, o mundo, mudaram o mundo em 30 anos também por causa do poder
do Espírito Santo. E o texto mostrou isto de forma clara e transparente para nós. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre você, sobre vocês. É a ação do Espírito de Deus e nós precisamos entender isso, não sou eu. Não, a técnica não é minha. É importante observar isso aqui de uma forma muito grande. E, finalmente, irmãos queridos, nessa parte de introdução desse estudo, mudaram o mundo em 30 anos, porque eles estavam cheios do Santo Espírito de Deus. E que, nesse nosso tempo, também estejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Eles oravam e viviam em trepidez espiritual. Era assim que eles viviam. Não tinham medo, não recuavam, prosseguiam. E aí nós podemos assimilar, sim, os métodos de Atos quando nós tiramos os nossos olhos de nós mesmos e olhamos para o campo, para o mundo. Eu olho para o mundo e aí eu sou sensibilizado. Eu sinto a necessidade, aí nós sentimos a necessidade, como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo, a irmos e pregarmos o Evangelho, fazendo sentido impressionante para nós. E por isso nós prosseguimos, por isso nós continuamos. Quando nós tiramos os olhos de nós, buscamos sermos cheios do Santo Espírito de Deus. Irmãos queridos, amados amigos, somente desta forma é que nós poderemos sim, mudar o mundo com o poder, a graça de Deus. E diante disso, o que fazer? Recuar ou avançar? Qual é a decisão nossa? Ah, sim, acredito que com certeza nós vamos avançar. E é pensando assim em avançar que esta série de estudos no livro de Atos dos Apóstolos irá fazer um sentido maravilhoso para este tempo em que nós estamos vivendo. Diante disso, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus te motive a prosseguir com firmeza, com determinação e com muita alegria no seu coração. Que Deus te abençoe, se Deus assim permitir. Na próxima terça-feira nós retornaremos depois de termos gasto esses 2 primeiros estudos, fazendo a apresentação, entendendo que isto é importantíssimo na compreensão do estudo para nos conduzir a uma prática relevante da fé que nós temos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, te conceda uma semana na graça e na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até o próximo estudo. Amém. Necessito de um amor perfeito,
necessito de graça e esperança, de um Deus que salva. Então, cantemos juntos. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com os medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Vamos lá, igreja, todos juntos, levante suas mãos e cantemos. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Celebra o Senhor essa noite.
Deus.